reunião, eu estou iniciando a reunião para poder fazer o vídeo, tá? Mas é lógico que vocês já perceberam há muito tempo que eu não estou participando das reuniões porque eu estou fazendo as minhas escrituras aqui, tá? Do livro que eu estou tentando organizar para terminar o livro. Então eu estou iniciando a reunião pelo meu notebook para poder gravar o vídeo. E o Júnior, o Adalberto, vocês todos que dão sequência aí, tá bom? Beleza. Perto do final aí a gente volta a falar. Se tiver algum irmão que entre aí atrasado, o Júnior vai me mandar um WhatsApp para eu descer e aceitar ele aqui e permitir a entrada. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Tranquilo. viu? Mais tarde a gente se fala antes do final da reunião. Tá legal? Até mais tarde. Boa reunião para vocês aí. Até, Bom obrigado. estudo, bom estudo. Hoje é Valeu. interessante, hein? Hoje é Valeu, interessante. Walter. Poucos médios conhecem sobre possessão, hein? Poucos médios conhecem sobre possessão. E como é que é? Em menor número ainda conhecem sobre ataque epilético. Tem gente que vê o ataque epilético e não faz a mínima ideia do que seja. Mas até aí tudo bem, mas tem espíritas de 300 anos de espiritismo que não sabem o que é o ataque epilético, né? Tá bom? Esse é o assunto de hoje aí que o Júnior vai destrinchar para nós. Bom estudo para vocês, tá bom? Depois a gente fala. Tchau, tchau. Valeu, Hélio. Pessoal, então tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença, pela participação de todos. Convido então todos a elevarem os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais esse encontro, pedindo para que os mentores envolvam todos os participantes, seus familiares, seus ambientes, onde vocês se encontram, em suas casas, ambiente de trabalho, em bons recursos de fluidos, boas energias, amor, melhorando as nossas condições de compreensão e entendimento sobre o tema que será abordado na noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, estou me lembrando de uma coisa aqui que é o seguinte. Toda semana, praticamente, né, toda semana, o Adalberto e a Miriam têm feito o Evangelho, a exposição do tema de Evangelho, tá? Mas quem quiser participar, fazer a exposição do Evangelho, me chama durante a semana, ou depois da live, pode ser no grupo, pode ser no particular. E o tema é um tema, assim, da sua preferência. Seja alguma coisa que você tenha mais facilidade para expor, né? Enfim, não precisa seguir uma sequência, né? Nós estamos fazendo o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Estamos seguindo a sequência de alguns capítulos, mas com o evangelho é diferente. Não precisa necessariamente seguir uma sequência. Vai de acordo com o tema da sua preferência, tá bom? Quem se interessar em participar da exposição, me avisa que a gente vai alternando com as pessoas interessadas e cada semana um participa. Tudo bem? Então, Adalberto e Miriam, façam uso da palavra. Sejam bem-vindos e obrigado. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos fazer uma dupla, ler e a gente faz os comentários junto com vocês aí.
O E Adalberto, se você, quem for fazer a exposição do Evangelho, eu vou pedir para que fique mais centralizado no notebook, porque fica mais fácil, a voz tá, fica mais perceptível, tá? tá. A escolha foi aleatória, tá? Tranquilo. Estão ouvindo bem? Eu tô. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Dá um joinha, que eu não consigo Bernardo, enxergar tá. todos, porque eu tô com o celular. O celular, eu não consigo ver vocês. Então tá. Tá ok aqui. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O rei dos céus é semelhante a um homem-rei, que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a saia do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, versículo 1, 4. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais, quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usuanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas
e muitos deles foram mesmo massacrados como servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus, de então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco, partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo à nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, divididas pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Tudo bem? Muito bem, Miriam. Parabéns, obrigado, viu? Não. A Miriam e o Adalberto tem algum comentário a fazer sobre o tema? Na verdade... Gru, você não está aparecendo. Não está Está aparecendo? aparecendo só metade. Só metade? E agora? Agora sim. Esse texto, né, trazido por Allan Kardec, depois da mensagem trazida por Mateus, né, ela é um puxãozinho de orelha para a gente, que a gente, como espírita ou como cristão,
a gente vira e mexe e esquece de colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, o que ele nos ensinou, no que ele nos trouxe, no que ele exemplificou, através de parábolas, através de conversas com os discípulos, né? Às vezes até em confronto com os saduceus, os fariseus, né? Porque Jesus chamava aqueles que se achavam superiores na época, que era o Sinédrio, né? Que eram os fariseus e os saduceus, principalmente os fariseus, né? Que eles seriam superiores. E, na verdade, eles deixavam de praticar constantemente o que Moisés tinha falado para eles. E por isso que Jesus, às vezes, encarava a turma e os chamavam de hipócritas, né? E nós precisamos tomar cuidado para não sermos assim. Nós, espíritas, cristãos, né? Nós temos muita informação do que Jesus nos disse, a gente estuda o que Jesus nos disse, a gente tem as conversas doutrinárias com o plano espiritual através das mediunidades, da psicofonia, a gente tem ensinamentos, tem aprendizados que nos são passados, e a gente muito rapidamente esquece disso, deixa de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, o que nos traz essa mensagem do capítulo Sede Perfeitos, né? É isso, né? Acho que não é Seres Perfeitos, né? Capítulo 18, querida. Que traz nesse capítulo, que já eu vou falar os nomes dele, do capítulo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. É que todos nós temos acesso hoje em dia a essas informações. Nós temos a pretensão até de estudar essas informações trazidas por Jesus, didaticamente esclarecidas pelos espíritos, pelo esclarecimento de Allan Kardec, e a gente, infelizmente, como os fariseus, não colocamos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. No final da leitura da Miriam, fala uma frase que é: fora da caridade não há salvação. Jesus não falou fora da caridade não há salvação. Isso sim é uma consequência de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, e que Allan Kardec consolidou nessa frase, né? Que fora da caridade não há salvação. Né? É fácil estudar, né? Agora praticar é que é o difícil. Como o Hélio disse, ele acabou de descer aí, não é fácil, mas é possível. Não é impossível. Não tem nada que Jesus falou que a gente não poderia fazer, né? A gente é que tem que se esforçar, se dedicar, se empenhar e ter foco nos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela exposição, viu? Obrigado a Miriam pela leitura, o Adalberto pelos comentários. É um tema muito interessante esse que foi lido pela Miriam, porque nós já estamos sendo chamados a milênios, né? Nós acreditamos, nós que somos espíritas, né? E um dos fundamentos da nossa doutrina é o reencarnacionismo. Somos reencarnacionistas. Então, nós somos reencarnações dos judeus, dos hebreus, da época de Abraão, daqueles que vieram trazer ao mundo a crença no Deus único. E durante muitos milênios na história da humanidade, nós tivemos presentes aqui, fazendo parte e participando da história da religião do planeta. Quem tiver interesse, ou quem já leu e quiser reler, eu vou dar a dica de vocês terem contato com esse livro aqui, ó. Chama A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tá? É a história da religião à luz do espiritismo. É muito interessante para quem quiser ter contato com o que aconteceu na religião do planeta desde há muito tempo atrás, mesmo antes da vinda de Abraão. Tudo bem?
Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo só o Adalberto, a Miriam, o Rafael e a Kátia. Eu não vejo o resto do grupo, tá? Estou ouvindo muito bem. Tá? Então tá bom. Aqui está ótimo, Júnior. Beleza, seu Bernardo, obrigado. Ô Júnior, aqui não apareceu, não tinha ninguém tentando entrar, não. Ué, apareceu é que assim, eu não vejo quem tenta entrar, mas o barulho que surgiu, que apareceu, é como se tivesse alguém tentando entrar e acessar a live. É o barulho característico. É, Por isso que eu te mandei no zap. Não tem ninguém? não pode ter sido a sua irmã, não, né? Porque Eu acho. no grupo eu já perguntei se alguém tá tentando entrar. Peraí. Oi, Hélio, tudo bem? Acabei de chegar em casa. É alguma coisa urgente que eu... Não, não é não, Doctor. Ela tá Tá bom. offline. Ah, eu já mandei mensagem no grupo, então pode continuar aí, tá? Tá joia, então. Vou dar sequência, turma, na live de hoje. É, quando eu estava completando 18 anos, eu estava me alistando, participando aí do alistamento no Exército. Eu fui dispensado, lógico, mas no dia do alistamento eu me deparei com uma situação assim muito assustadora, tá? Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, presenciado a situação de um ataque epilético, tá? Então, assim, um dos rapazes que estavam na fila do alistamento, aguardando aí eu fazer o juramento à bandeira, ele teve um ataque epilético no meio de todo mundo, assim, foi uma coisa assim bem assustadora. Na época, percebi que ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como lidar com aquela situação, e ele ali sofrendo, se debatendo em pleno pátio, como se estivesse brigando com alguém, como se fosse uma briga de corpo a corpo, mas ele no chão. O que eu quero dizer com isso é que o tema da live de hoje, como já foi dito e antecipado pelo Hélio, tem a ver com essa situação, tá? Por que que a pessoa, o encarnado, sofre um ataque epilético? Como funciona isso? Como começa tudo isso? Então, o ataque epilético acontece quando o espírito encarnado ele tem uma dívida do passado com um outro espírito a quem ele prejudicou de uma forma muito grave. Normalmente de forma muito grave. Relatado pelo André Luiz como um caso de obsessão. Só que acontece o seguinte. Um sente pelo outro um ódio muito grande. André Luiz relata isso, tá? Então o desencarnado, ele não vai esquecer do que aconteceu, porque ele ainda está ligado ao assunto material. Em algum momento, quando aquele a quem ele prejudicou reencarna, emite um pensamento, ele volta a se ligar ao espírito que o prejudicou e continua a cobrança da sua vingança. De alguma forma, o encarnado não sabe o que está acontecendo, mas ele percebe a aproximação de um espírito a quem ele sente assim um desprezo muito grande. Então, o nível de sentimento entre ambos é de repugnância, de ódio muito grande, tá? Então é um assunto complexo e requer muito amor, evangelização e mudança de conduta na vida do encarnado para que ele tenha uma vida menos sofrida e melhor conduzida, para ele conseguir aí ter aí um equilíbrio, um controle melhor de si. Conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, volto a repetir, nós conversamos sempre sobre isso nas nossas lives, nas nossas palestras, ele é imprescindível para todos os médiuns. Quem sofre de ataque epilético tem mediunidade. Tem que observar como funciona,
né? Para que serve e como trabalhar isso para ter uma vida mais equilibrada, menos sofrida. Tudo bem, gente? Até aqui? Capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz fala sobre possessão. Esse livro em específico, ele trata de como funcionam os bastidores de uma reunião mediúnica aos olhos do desencarnado, dos instrutores, dos trabalhadores de Deus e de Jesus, que organizam e coordenam as movimentações, as reuniões, a quem nós pedimos ajuda no início das nossas reuniões. Então, André Luiz compõe uma equipe que veio de nosso lar e está participando ativamente de reuniões mediúnicas numa casa espírita aqui na crosta. A Sônia entrou aí. Oi, Soninha, seja bem-vinda. Estamos iniciando a exposição do tema da live sobre o capítulo 9 de André Luiz, possessão. Então, André Luiz relata que o ambiente da reunião, como de costume, já estava preparado. E uma senhora de cabelos grisalhos estava acompanhando seu filho, que estava precisando de muita ajuda. Eles entraram no ambiente da reunião, sentaram-se, e André Luiz perguntou, do que se trata? Os instrutores espirituais autorizaram a entrada de um espírito que estava sendo acompanhado por guardiões da casa, num estado de ódio e de falta de controle muito grande. A entrada do espírito foi permitida pelos instrutores porque se tratava de um assunto de estudo, né? Como a gente sempre repete, André Luiz, ele participa dessas reuniões para ter contato com as experiências da vida no mundo espiritual. E esse assunto, ele é mais uma experiência que André Luiz adquiriu. Os encarnados do ambiente não conseguiam ouvir o que estava acontecendo, mas André Luiz percebeu que o espírito estava gritando o nome do encarnado. Pedro, Pedro, de uma forma assim muito odiosa. Quando ele se ligou ao encarnado, nesse ato, o rapaz teve um mal súbito e ele teve que ser conduzido pela mãe e pela Celina. Quem lembra quem é a Celina? Seu Bernardo falou sobre a Celina na semana passada, gente. É aquela médium com muitos recursos, né? Muito bem, Adalberto, muito bem. Celina é uma médium de psicofonia sonambúlica, ela tem muitos recursos, ela tem muito amor e consegue, a uma determinada distância, cuidar do espírito pela própria mediunidade. Tá? Isso foi abordado pelo seu Bernardo na live da semana passada. E Dona Celina, amorosamente, com a mãe do rapaz, retirou ele do ambiente e colocaram ele deitado numa sala ao lado. E o espírito, onde ficou? O perseguidor. Foi junto. Por quê? Ele estava vigorosamente ligado ao encarnado, como se ambos fossem um só. Por quê? Lei de sintonia e afinidade, ódio recíproco, como nós conversamos agora há pouco. Não é só o desencarnado que sentia ódio pelo encarnado, pelo prejuízo do passado, mas o sentimento dos dois, de ódio um pelo outro, transforma aquela ligação de obsessão como se fosse um caso perdido, algo sem fim. Bom, a reunião continuou no ambiente
E isolados da reunião, André Luiz vem e pergunta: o rapaz é médium? E é respondido sim. Ele é médium, ele está passando por problemas graves por conta de um problema que aconteceu no passado. Nesse meio tempo, a mãe do rapaz, toda chorosa, foi acudida também, tomou água fluidificada, permaneceu no ambiente. E Celina, com todo o amor que foi comentado aqui pelo Adalberto, todo o amor, todos os recursos, ela mentalizou um diálogo para traçar com o obsessor, no sentido de amenizar o ódio, mas foi em vão. Ele continuava naquele estado lastimável de ódio e de perseguição. Então foi assim que Celina, orientando a mãe do rapaz, do perseguido, elevaram o pensamento a Deus, a Jesus, e proferiram uma prece com muito amor e muito sentimento. A prece foi ouvida e o efeito surtiu logo em seguida. O espírito perseguidor, ele ficou de uma forma assim meio que anestesiado. Ele foi envolvido em recursos pela prece, que são, na verdade, efeitos da prece, efeitos benéficos de uma prece sincera e feita com muito amor. E ele permaneceu em tratamento, tá? Ele não se desligou do encarnado, mas de alguma forma ele foi envolvido num recurso, e isso acontece nas nossas reuniões, gente, tá? Enquanto nós estamos fazendo o evangelho, nós estamos aplicando o passe, mesmo aqueles espíritos que ainda continuam no ambiente, que não foram desligados, eles ficam até o fim da reunião, recebendo recurso, recebendo tratamento, em diversas condições, tá bom? Cada um de acordo com a sua necessidade. No caso particular desse espírito, tá? Foi necessário que ele permanecesse nessa condição para ele poder receber ajuda. Bom, o que aconteceu? Como foi a história dele? Foi revelado o seguinte: os dois eram irmãos numa determinada encarnação. Aquele que prejudicou, que é o rapaz que estava encarnado e que passou mal no centro espírita, ele foi médico naquela encarnação, mas ele, vamos dizer assim, ele não se preocupava muito com a moral, né? A moral dele não era boa. E ele se apaixonou pela mulher do irmão dele e fez de tudo para tê-la para ele. E foi assim que os problemas começaram. Ele prejudicou o irmão socialmente, economicamente e psicologicamente. Num determinado momento, o irmão foi parar num hospício, ele definhou, desencarnou. Quando desencarnou, encontrou o outro irmão junto com a mulher. E foi aí que iniciou a ligação entre eles, de ódio um pelo outro. Num determinado momento, o irmão encarnado e a ex-mulher desencarnaram, e os três se encontraram na vida espiritual. Todos sofreram muito, a perseguição continuou mesmo depois do desencarne dos dois, do irmão e da ex-mulher, mas, graças à misericórdia divina, a mulher, menos culpada nessa história toda, ela voltou a reencarnar primeiro. O irmão voltou depois. É a mãe e o filho que estavam no centro espírita, tá? Reencarnação deles. A ex-mulher reencarnou como mãe do rapaz. Então,
o que a gente pode trazer assim de entendimento sobre isso? Como mudar essa situação? O espírito não foi doutrinado por uma mediunidade. Ele não envolveu mediunidade para receber a ajuda que nós costumeiramente vemos nas reuniões mediúnicas. O que aconteceu é o seguinte: os instrutores espirituais, eles passaram a seguinte informação: é imprescindível que o rapaz ele mude o pensamento, adote práticas cristãs na vida diária dele e mude sinceramente para melhor. Porque, como nós já dissemos, o espírito obsessor, ele ainda permaneceu ligado ao encarnado. Claro que numa outra condição. Ele recebeu tratamento e o encarnado também recebeu tratamento indo para a casa espírita. Então, ele melhorando a sua situação moral nessa encarnação, ele acaba, por consequência, ajudando o desencarnado. É assim que vai funcionando, tá? Vocês lembram do filme do Divaldo? É uma história diferente. Lembra do Máscara de Ferro? Quem foi o Máscara de Ferro? Quem assistiu o filme do Divaldo verificou que tinha um obsessor acompanhando ele desde há muito tempo, né? E o que aconteceu? Foi o trabalho incessante do Divaldo no amor, na prática do bem ao próximo, que fez com que aquele obsessor despertasse, mudasse. Não é muito diferente disso, gente, tá? São circunstâncias diferentes. Mas a ligação espiritual, ela era também muito intensa, tá? O Divaldo sofreu muito durante décadas com aquele espírito. Então, nesse caso de André Luiz, voltando agora para o nosso tema, tá? Quem não assistiu ainda, assista o filme de Divaldo. Tá? Vale muito a pena. Quem quiser, eu posso colocar no grupo de novo. O Hélio, de vez em quando, coloca o filme no grupo para a gente assistir. São ensinamentos, assim, muito, muito importantes, principalmente para nós médiums, tá bom? Então, o que acabou acontecendo? Ficou a seguinte orientação. Tudo melhora com o tempo. Mas em quanto tempo leva para as coisas melhorarem? Para essa relação de ódio se amenizar? Para o rapaz que sofreu traumas intensos no corpo espiritual ficar curado? Tudo depende da conduta dele e da conduta do desencarnado. O ensinamento de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, ele é muito importante numa situação dessa. Por quê? Porque é nessa hora que o encarnado tem que provar para si mesmo que está melhor, que está melhorando, e ele melhorando, o espírito vai melhorando, tá? Então, os traumas do perispírito, eles permanecem numa condição bem mais branda. Então, possivelmente, depois de ele frequentar as sessões numa casa espírita, regularmente, se evangelizando, trabalhando pelo bem do próximo, ele pode sofrer ainda ataques epiléticos? Pode, mas numa condição secundária, mais amena, menos intensa e menos rigorosa. Tudo bem, gente? Vou pedir para que vocês liguem os microfones, porque nós temos aí uns 10 minutinhos ainda para a gente conversar, antes da gente fazer o nosso encerramento. E aqui o espaço está aberto para a gente conversar, se alguém tem alguma dúvida. Oi, Júnior. Oi, Rosana. Júnior, fiquei até emocionada de lembrar. Eu tive um aluno em 2019. Eu não sabia, eu soube no dia mesmo. A gente estava tendo um evento na escola, envolvendo a escola inteira, a gente nem sonhava com pandemia.
E estava um dia muito gostoso, muito bacana. Era um conjunto de sarau, de exposição dos conhecimentos deles de ciências, assim, era um grande evento, assim, na escola. Foi muito bonito e era aniversário de não lembro quantos anos do Da Vinci. Então era todo um evento temático, foi muito bacana. E ele e a sala dele iam fazer uma apresentação do homem vitruviano, e tinha apresentações por todo o teto, assim, era um dia totalmente atípico. Certo. E um grande evento, todas as crianças ali envolvidas, e adolescentes e tudo. E ele era do 9º ano, já um adolescente, né? E eu tô na sala dos pequenos, do 3º ano por aí, e de repente a escola para e uma gritaria ao mesmo tempo. Um aluno meu cuja mãe também, a mãe era professora ali comigo, ela também era enfermeira. Ela é chamada às pressas, o Gustavo tá passando mal, o Gustavo tá passando mal. Eu agradeço muito por não ter visto essa cena, porque eu acho que eu não conseguiria tirar da minha mente. Ele estava tendo ataques epiléticos, eu não sabia da Certo. situação, mas todos os amigos sabiam. No meio da sala, em plena apresentação. Eu até pensei comigo, né, e depois pensando ali e agradecendo pelo que aconteceu, era um momento assim onde ele ia se destacar, ele ia se aparecer, né, artisticamente e esteticamente falando. Talvez esse momento desse conflito que você explicou para nós. E ele teve um ataque ali súbito. O máximo que a gente conseguiu fazer foi afastar todo mundo. Eu consegui organizar a escola para deixar um caminho, porque o resgate estava vindo às pressas, para ter um caminho ali, porque ele ia ser levado de maca e tudo mais. A gente não sabia depois o que fazer. Eu fiquei sabendo depois que esse garoto, ele tinha não é nem uma doença, porque não tem uma cura, uma condição, que ele pode ter isso a qualquer momento. Absolutamente a qualquer momento. Eu lembro que isso chocou todo mundo, a gente ficou em choque, a gente chorou muito, e eu lembro que no momento eu orei e pedi ali, emergencialmente, para as equipes espirituais poderem vir e socorrer de alguma forma, eu não sabia o que fazer, e também tinha medo de machucar. Onde ele ficou um rastro de sangue, ele se machucava, ele se batia, né, porque ele já viu um ataque, sabe, que é muito pesado, né? Certo. Então foi muito traumatizante, assim, e me deixou isso, assim, essa coisa do que eu não sei se ele iria procurar uma ajuda espiritual, sabe? Eu fiquei muito assim, poxa vida, a gente sabe que seria tão indicado, tão bacana, mas também sei que não iria, sabe? Então eu fiquei, nossa, fiquei muito chateada com isso na época. Nesse caso, legal a sua exposição, a situação que você está relatando, né? Eu acho que a melhor situação numa hora dessa é quem está vendo o que está acontecendo é pedir para Deus e Jesus ajudar os dois. Se você tem conhecimento da vida espiritual, já sabe o que está acontecendo, eleva o seu pensamento a Deus e a Jesus e peça sinceramente para que os dois recebam ajuda. Porque quando você olha uma pessoa com ataque epilético, você tem a impressão nítida de que ela está se debatendo com alguém. Tá? Ela está como se fosse um choque de corpo a corpo. E um detalhe que eu esqueci de passar é que André Luiz relata que o córtex cerebral do encarnado ele estava todo acinzentado. Então é um controle que o espírito tem sobre a mente do encarnado, tá? O centro, a parte, toda a região cerebral, o córtex cerebral, o cerebelo, os centros motores, ele controla tudo. Tá? Não é qualquer espírito que faz isso, tem que ter conhecimento e inteligência para poder atuar dessa forma. Mas o melhor coisa, assim, se você estiver legal com você mesma, numa boa, assim, tiver condições, pede para Deus e Jesus ajudar. E se tiver conhecimento da vida espiritual, conhecimento do espiritismo, e tiver, assim, uma condição de oferecer para a mãe do rapaz, do menino, né? Era um garoto, Gustavo, ajuda espiritual, ofereça. Se você vê que tem caminho,
Infelizmente, foi a última vez que a gente viu ele. Ele se mudou de cidade. Então, foi um evento bem traumático, assim. Ele fez isso, a gente queria ter notícias dele e ele se mudou logo em seguida. A gente não viu mais. Mas aí eu fiquei com isso na mente, né? Com certeza. Entendi. Não tem problema, não. Mas obrigado pelo relato, pelo exemplo aí, que foi muito bem-vindo, né? Para nós. Para o nosso entendimento, para o nosso debate, que o tema é bem interessante. Fica triste, não. Vamos pedir para Deus e a Jesus ajudar o Gustavo. Se você tiver uma foto dele, coloca no grupo, tá? A gente pede prece. Ah, eu Tá vou bom? procurar sim. Obrigada. Beleza? Agora chegou o Hélio. Chegou. Tem um aviso Oi, aqui Hélio. que vai terminar a reunião, o tempo de 1 hora da reunião. Beleza, eu acabei de fazer a exposição do tema do capítulo 9. A Rosana participou aqui também com um exemplo, né, do que aconteceu de uma situação de ataque epilético. Né? Gente, alguém tem mais algum comentário para fazer antes da gente poder fazer o Kátia. encerramento? Nós estamos perto do horário. A Kátia levantou a mão ali. Fala, Oi. Kátia. Oi, Eu estava aqui ouvindo o relato da Rosana. Oi, Davi. Agora ele apareceu. E foi exatamente isso que ela falou mesmo. Assim, é uma cena muito horrível de você guardar na sua lembrança a pessoa tendo um ataque epilético e você, às vezes, não ter essa condição de saber como ajudar, né? Não ter esse conhecimento espiritual, porque pode levar até outras coisas, né? Vocês, agora, assim, falando, entendendo um pouco mais, eu me lembrei do meu pai. O meu pai, um pouco antes de falecer, ele começou a ter vários ataques epiléticos. Então, assim, a gente ficava desesperado, porque não sabia o que fazer, ele não tinha, né? Tipo, começou a vir, e começou a ser um pouco mais frequente, e a gente, né, não sabia o que fazer. Aquela cena, eu tinha 11 anos, então fica na minha cabeça até hoje. Certo. E a gente não tinha esse conhecimento espiritual, não estava buscando nada, né? Meu pai começou a ficar meio depressivo, até que acabou levando ao suicídio dele. Então, Desculpa interromper a Kátia, tá? Ô, Kátia, tudo bem. deixa eu te interromper, mas é por uma coisa muito boa. Como eu não participei, eu não sei se vocês falaram sobre o que acontece com os dois espíritos num ataque epilético. Vocês sabem o que acontece com eles? Eles estavam se degladiando, né? Os dois espíritos, na maioria das vezes, estão brigando um com o outro. E aí o encarnado tem aquele ataque, tá? Então é uma questão de uma dívida. O ataque epilético, mais das vezes, é uma dívida do espírito encarnado com aquele desencarnado. No livro, eu não sei se vocês já leram, principalmente esse capítulo, a gente indica sempre que as pessoas leiam pelo menos o capítulo do dia, tá? Da live. Vocês devem perceber que ninguém falou sobre doutrinação desse espírito que estava envolvido lá numa briga com, se eu não me engano, é o Pedro, o encarnado, né? E Isso. Essa questão de doutrinação, como nós conhecemos hoje, não era muito usual na época do livro de André Luiz, tá? Aquilo ali é da década de 1940, 1950. E o desenvolvimento dessas atividades de doutrinação, como nós fazemos hoje, ela é muito recente. Então eu sugiro que na próxima quinta-feira a gente continue com esse tema para a gente entrar nesse mérito de como as reuniões mediúnicas melhoraram e se desenvolveram com o passar dos anos. Você vê que nós estamos fazendo estudo de livros que tem mais de 60 anos, 80 anos. Então, os livros são já antigos e as informações são mais recentes. Nós não entendemos nem os livros de Allan Kardec ainda, né? Que é um erro. A maioria dos espíritas não leu a codificação. Se tivesse lido e estudado pelo menos o livro dos espíritos, já estava bom. Mas falta muito ainda para a gente conseguir isso aí. Nós temos uma situação muito parecida com as outras religiões cristãs, que é aguardar alguém explicar o ensinamento de Jesus. Nós estamos aqui para isso, mas é necessário pelo menos estudar um pouco, ler um pouco e nos prepararmos
melhor, por exemplo, para quinta-feira que vem, a gente continuar essa discussão sobre as reuniões mediúnicas, tá? Se vocês não se incomodarem, nós vamos escolher alguém que possa expor ou um capítulo desse livro ou de um outro livro falando sobre reuniões mediúnicas. Nós precisamos encerrar. Eu vou tomar a liberdade de pedir a vocês que elevem o pensamento a Deus e Jesus, para nós agradecermos a reunião, agradecemos aos irmãos que conversaram, falaram conosco, expuseram os temas, o evangelho exposto pela Miriam, pelo Adalberto, o nosso irmão Júnior e todos que participaram. Eu peço a todos que participem mais e que também organizem melhor para que haja bastante tempo para essas discussões ao final da exposição. Elas são mais importantes às vezes do que a própria exposição, tá bom? Então nós elevamos o pensamento a Deus Jesus, agradecemos a todos e pedimos ao nosso Pai em nome de Jesus que abençoe a todos nós, os nossos familiares, todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão em nossas casas e que os desencarnados que não trabalham para Deus Jesus, não foram nomeados por Ele, possam ser desligados de nós, retirados de nossa casa com amor e caridade e encaminhados para o tratamento. Graças a Deus e a Jesus e muito cuidado ainda com o Covid-19, tá? As pessoas estão relaxando e cada vez mais pessoas estão sem máscaras. Isso é praticamente pedir para ficar doente. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Tchau, Jalene. Antes que seja interrompido, se cair a linha, desculpem. Tchau, Rafael e Kátia, Adalberto, Miriam, Rosana, Rodrigo, Sônia, Dona Inês, Bernadão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela Tchau, boa participação. noite. Tchau, Soninha. Boa disposição, Júnior. Boa noite. Parabéns. Soninha, beijo. Tchau, Gru. Tchau, Dona Inês. Filha, beijo, velho. Amorzinho. Tchau, Jalene e Jussara. Tchau. Tchau, Juca Bala. Tchau. Tchau, doutor. Tchau, Adalberto. Tchau, Tchau. Dona Inês. Vou desligar a Juba.